Olá, aqui é a Marielle do Lá Fora e eu tô aqui com a Vanessa. Oi, gente. E com o Pedro. Oi, pessoal. E a gente vai falar hoje sobre um assunto que, bom, vou tocar aqui um áudio de uma amiga que me mandou semana passada, que inspirou não só ela, todo o resto que a gente leu e ouviu depois, mas só pra vocês verem que quando vocês mandam alguma ideia, a gente acata. A gente adora. Me diga, qual é a sua opinião a respeito? Eu mandei aqui para você ver a letra, vai aparecer com a tradução para o português, para o catalão, é tudo muito completo do ponto de vista da amiga linguista tradutora. E você que é uma pessoa culta de assuntos de Barcelona, né, também sabe que o Piqué era jogador do Barça, que ele e a Shakira estiveram casados, que a Shakira é, não sei, 10, 12 anos mais velha que ele, que eles têm 2 filhitos, piquecitos. E que aí eles se largaram e que agora, eu tô pasma, Marielle, a Shakira é uma mulher, deveria ser madura mais que a gente, mas não, o que ela fez? Ela ficou cozinhando um rancor a fogo lento, engrossando aquele negócio, fazendo uma produção no estúdio que, pelo amor de Deus, eu não entendo como uma pessoa pode estar assim no mundo. Eu vou colocar aqui, ó, trechos selecionados da letra para pensar com você. Então, gente, essa é minha amiga que mandou esse áudio. E eu achei que, assim, ó, a Deia é uma amiga muito querida minha. Ela mora em Barcelona, por isso que eu acho que ela tava mais ainda tocada, porque com certeza a cidade onde o Piqué e a Shakira moravam deve acompanhar, assim, todo esse drama mais de perto ainda do que o resto do mundo. Mas, enfim, a Deia é uma pessoa que, como ela falou, ela é linguista, ela não se envolve, ela não sabe de nada de fofocas do mundo. E aí, quando ela falou da Shakira, eu falei, não, gente, isso aí furou todas as bolhas, entendeu? Todo mundo está falando sobre isso. Gente, só uma pessoa que não estava falando sobre isso. Só uma pessoa. Quem Adivinha, é essa pessoa? quem não sabia. Eu não sabia o que era a geleia da Shakira, desculpa. Perdão, me perdoem por não estar no mesmo algoritmo que vocês. Ainda bem que você tem amigas pra falar, tá vendo? Pedro fica lendo aí o das Ding do Lacan e não sabe o que importa. Da Shakira, como assim? Eu Pedro? falei, eu puxei um amigo meu que eu acho que tá na minha mesma bolha. Eu perguntei, você tá sabendo da geleia da Shakira? Ele falou assim, o quê da Shakira? A geleia? Então, eu acho que eu represento aqueles que não estavam sabendo, que devem ser 1%, menos de 1% da população do mundo. Bom, se você que tá nos ouvindo não sabe o que é isso, essa geleia é uma brincadeira, mas enfim, a Shakira, cantora colombiana, casada há 10 anos com o Piqué, jogador do Barça, eles se separaram, acho que o ano passado, há 2 anos, não sei, e aí ela lançou agora, em janeiro, acho que faz 2 semanas, uma música, que eu não sei como é que se pronuncia o nome da música, uma sigla, que ela dá um recado pra ele sobre um monte de traições, ou uma traição, enfim, que ela tinha descoberto. E essa brincadeira da geleia, que também a gente nunca vai saber se é verdade, ela disse, ou algum jornalista falou em alguma coluna de fofoca, que ela descobriu a traição do marido, porque tinha uma geleia que ela gostava na casa dela, e que ele não gostava, e que ela voltou de uma viagem e a geleia tava, tipo, entendeu? Alguém tinha comido. Quer dizer, ela percebeu uma deficiência de geleia. De geleia, exato. Qual geleia tem que é? Vocês sabem qual que é a geleia? O sabor da geleia de também? morango, mas eu não sei se era realmente de morango. Mas de morango é muito comum, né? Então, não deve ser. Aí surgiram um monte de videozinhos das pessoas marcando, né? Tipo, onde que tá o vinho na geladeira, onde que tá o leite, né? Como se isso fosse fazer você descobrir. Mas enfim, o que eu li pro nosso... Mentira, não li pro nosso episódio, li porque eu queria ler mesmo. É que essas histórias de traição são de longa data, não é uma situação, me parece, de agora, né? E o que chamou a atenção é que a Shakira fez uma música pública que tem zilhões de visualizações e de ouvidas em todos os streamings, falando, né? Inclusive ela fala o nome da nova namorada do Piqué, né? Ela fala claramente. Aí ela fala que ela tem um nome. É isso? Ela chama Clara? É. Chama Clara. E a nova namorada, como não se é de se espantar, Shakira tem 45, a nova namorada tem 22, sei lá.
né? Então tem um monte de coisas nessa música. E junto com a música da Shakira, a Miley Cyrus, eu nunca sei como pronuncia o nome dessa pessoa, ela também lançou uma música que eu acho que foi a maior quantidade de ouvidas no Spotify nos primeiros dias, que chama Flowers, uma música que eu até gostei mais, assim, uma música legal, que ela dá um monte de recado também pro ex-marido, sem grandes traições, mas ela dá um monte de recado do tipo, eu posso comprar flores pra mim mesma, eu posso me levar pra dançar. Enfim, são mulheres cantando sobre relacionamento, sobre angústia, sobre ressentimento, sobre vingança, traição. E pra completar a história da Shakira, dizem, não sei se isso é verdade, né, que ela colocou uma bruxa na varanda, virada pra casa da sogra. Isso eu não sabia. Que ela morava no mesmo, no fio. Que eu ouvi ela mora isso, no mas mesmo... eu devo ter ouvido de você, talvez, Marielle. Então a fonte é a mesma. Eu mandei a foto da bruxa. Ah, é verdade. Enfim, né? E deixou a música dela tocando 24 horas, Isso. virada pra casa da sogra também, não era? Isso, exatamente. Que era não sei, né? Bom, eles foram morar em Barcelona, que é a cidade do Piqué, né? A cidade da família dele, tudo isso. E agora, acho que ela mudou com os filhos, tem 2 filhos meio pequenos. E o que eu dei uma lida, assim, é que foi uma história de muita paixão. Eles eram muito apaixonados, pelo menos é assim que se mostravam enquanto casal, né? Durou um tempo, ficaram juntos acho que 12 anos. Mas enfim, por que falar disso? Porque essa história causou ali um barulho, né? De um monte de lugares, pelo menos eu ouvi mulheres falando, é isso mesmo, Shakira, você tem razão, fala mesmo. Quantas mulheres não gostariam de falar a mesma coisa e não falam? Outras falando, nossa... Será, né? Que postura é essa de dizer, tipo, tem uma frase da música que ela fala, eu valho por 2 de 20, né? Então, aí ela fala que ele trocou uma Ferrari por um... Qual que é o Twingo. carro que ela fala? Por um Twingo, Então isso, do ponto de vista psicanalítico, é interessante, né? É uma expressão cultural que eu acho que é interessante por si só, porque querendo ou não, são mulheres em 2023 falando sobre a situação de serem traídas ou de saírem de um relacionamento. Na cultura, mulheres poderosíssimas. Não vamos esquecer que elas têm esse lugar na cultura, né? O Piqué era um jogador de futebol, ok, mas Shakira é a Shakira. Sim. Né? Então, mulheres que têm um lugar na cultura de relevância do ponto de vista profissional, que estão falando coisas diferentes do que já se falou anteriormente, né? Então, eu queria convidar vocês aqui para fazerem uma associação livre sobre músicas de traição, de coração partido, de vingança, de ódio, porque tem 1 milhão, né? Mas assim... Bom, vamos começar por uma questão que eu acho que é importante. Ela tá ganhando dinheiro fazendo isso, né? Então, ela ganha muito, quanto mais ouvido, quanto mais sucesso faça. Então, acho que tem uma função na vida dela e representa outras mulheres, as mulheres que vão ouvir isso, vão se sentir, vão se identificar, muitas, enfim. Mas essa exposição, como lidar com o sentimento, com o sofrimento, talvez não tenha o mesmo impacto para uma mulher comum, né? Que se expor isso dessa forma vai ser tratada como, será? Não sei. Isso que eu fiquei pensando, assim, porque de um ponto de vista psicanalítico, assim, vamos colocar só um pouquinho de teoria, essas músicas, todas as músicas de vingança ou qualquer expressão de vingança, pelo menos pra mim, aí vocês me falam, Pedro, Vanessa, se também te toca nesse ponto teórico na cabeça de vocês, me vem a teorização da Klein sobre as defesas maníacas, né? O que é, pra quem não sabe, o que é defesa maníaca pra Melanie Klein? A Klein foi uma psicanalista inglesa? Não, já falei isso 1000 vezes, Pedro me corrige, ela era alemã, né? Austríaca, mas ela morou na Inglaterra, escreveu em inglês. Enfim, ela fala sobre as defesas maníacas, que são formas de lidar com a angústia. Formas não integradoras, vamos dizer assim. Formas de se defender. Ao invés de ser uma maneira que a gente encontra de conseguir, de alguma forma, colocar aquilo pra dentro, né, da gente, integrar aquela experiência, crescer com ela, se transformar com aquilo, a gente vai se defender daquela angústia, como se fosse uma raquetinha, assim, de ping-pong, que vai rebater a bolinha da angústia. Então, a angústia vem e a gente rebate. E tem várias formas de fazer isso, segundo a Klein. Uma delas é, por exemplo, a defesa maníaca triunfante.
Que pra mim é muito isso, a música da Shakira. Tipo, eu sou melhor que você, eu não precisava. Que é muito o que a gente falou também sobre a música da Beyoncé no episódio do Amor, né? Se você que nos ouve não escutou o episódio do Amor, é um dos primeiros, um dos mais escutados, na minha opinião, um dos mais bonitos. Porque a gente estava discutindo essa questão, né, a partir de um livro que eu li agora. Vocês tinham lido, eu ainda não, A Rosa Mais Vermelha Desabrocha, que essa escritora também fala. O que será que está acontecendo com as pessoas que podem ter dificuldades de se apaixonar ou de se entregar a uma relação de amor e de fall in love, né? Então a música da Beyoncé e essa música da Shakira, pra mim, são bastante parecidas, porque elas são mulheres falando sobre uma traição, né? E falando, olha, eu sou muito melhor que você, eu não preciso de você, eu sou superior a isso, você é um bosta, você é um merda. A Shakira fala, você devia também treinar um pouco o cérebro. Você vai na academia. Vai muito na academia, né? Vai na academia demais. Mas isso que você falou do defesa maníaca, Marielle, o que me chama a atenção dessa música da Shakira é que você pega uma lupa, você não encontra um traço de dor explicitada diretamente. É total triunfo. Acho que uns versos principais que você falou, acho que a Vanessa falou agora há pouco, ela diz assim, as mulheres já não choram, as mulheres faturam. Ela como se ela conseguisse contornar, fazer um curto-circuito na dor e transformasse isso em lucro, né? Em likes, em views, em patrocínio, eu sei lá o quê. Outra ela fica repetindo, né? Ela fala, uma loba como eu não está para tipos como você. Em português, sei lá, é como se fosse assim, não sou da sua laia, esse tipinho, assim, essa pessoa tão medíocre. Tão baixa, né? Tipo, você se achou uma igual você, eu tô total em outro nível e o que vem de baixo não me atinge. Tem um pouco esse tom, assim, na música dela, né? Isso impressiona muito, porque eu suponho que na intimidade ela deve estar sofrendo. Deve ter algum traço de sofrimento consciente pra ela, pelo menos, a dor da separação. Mas você passa uma lupa, um microscópio na letra da música, você não encontra isso, né? O que me deu vontade foi de conversar com a Shakira. Eu fiquei pensando, deve estar difícil, assim, ao mesmo tempo, né? Não também diminuindo a saída que ela conseguiu ter a respeito do sofrimento dela, que é muito adaptado à realidade e muito lucrativo, de muito desenvolvimento também, por um lado, mas por outro tem uma negação, eu acho, de uma ruptura, né? De uma dor, de uma angústia. Eu suponho, tô supondo, é difícil falar pelos outros, eu acho. Então, aí eu penso, quando você fala isso, no luto, né? A primeira reação ao luto não é uma negação. Eu não tô sofrendo, não tá acontecendo nada, tá tudo bem, eu tô seguindo como antes, né? E misturada com a raiva do luto também, né? Da perda. Eu estranhei a Shakira, porque eu conheci a Shakira nos idos, sei lá, do Disque MTV. Daí vocês me dizem que ano que é isso, que eu nem sei, quando tinha a Sabrina Parlatore, o João Gordo, o Thunderbird. Aquela música que você mandou é de 96. Ela lançou o Estou Aqui. O Estou Aqui também é uma ruptura amorosa, mas parece que tem uma posição lírica trocada. É ela que se põe responsável pela troca. E tem umas frases fortíssimas, assim, do Estou Aqui, da Shakira, que ela diz: estou aqui querendo ter, te amando, né, na verdade. Eu não sei se você vai me perdoar, eu não acredito na tonta que eu fui. E o verso principal lá, que é o Estou Aqui, que todo mundo brincava que não conseguia cantar junto com ela em espanhol, que era... Essa parte, ela fala que ela tá se afogando. Eu tô me afogando e 1000 anos não vão ser suficientes pra você me perdoar, que tola que eu fui, o que eu fui fazer com a nossa relação. Então, eu vi a Shakira ali, daí eu lembro dela muito forte do Waka Waka também, que tem todo um pouco um discurso motivacional, assim, ligado à Copa. Mas eu dei de cara com essa música, eu achei ela muito diferente, pelo menos das referências que eu lembrava, que eu tinha da Shakira de antes, né? Me deu vontade de perguntar, assim, se eu pudesse perguntar pra ela, perguntaria: Shakira, com 19 anos, você escreveu Estou Aqui, onde você sustenta uma posição de dor, é tolerável você se manter como apaixonada que tá sofrendo, e agora nessa música sua, a gente não encontra um vestígio da sua dor de separação. Eu tô me entrevistando a Shakira, vocês perceberam, né? Se ela ouvir... Mas eu perguntaria pra ela, na sua opinião, o que aconteceu? Qual que é a distância entre essas duas músicas, fora os anos, né, que são 26 anos? O que acontece? É porque você se tornou a Shakira? Você tem mais a defender?
também. Quando você cai, então não dá pra cair. Ou então é pelo fato de ser traída, porque na outra ela não diz o que aconteceu, ela se responsabiliza, né? Estou aqui, mas não dá pra saber. Mas Shakira, se você entrar na nossa live, eu perguntaria isso pra você. Bom, gente, eu espero que quem esteja nos ouvindo entenda que essa é uma brincadeira, né? Uma análise selvagem. A gente não tá aqui falando da Shakira pessoa, que tem milhões de coisas que a gente não sabe da vida dela. A gente tá aqui só usando isso como um disparador pra fazer a gente pensar. Porque também não acho que a Shakira é insignificante no sentido de que tem muitas mulheres tomando essa postura agora. A gente vê isso no consultório, né? Mulheres tomando uma postura que seja uma postura mais de força, de combate, de resistência, de não aceitação dessa situação de traição, né? E eu fiquei pensando assim, muito para esse episódio, quais outras músicas, né? Quais outros elementos da cultura ou interpretações simbólicas que a cultura nos oferece para pensar nisso. Eu lembro que quando eu era adolescente, assim, eu lembro que eu ouvia Vinícius de Moraes. Vocês lembram, assim, para viver um grande amor, que ele fala, né, que a mulher tem que ser só perdão, feita apenas para amar, para sofrer pelo seu amor e para ser só perdão. Essa mulher, né, não sei da onde, mas da cabeça do Vinícius de Moraes, que casou 9 vezes, né, mas que era uma mulher cantada como essa mulher com açúcar com afeto, né? Fiz seu doce predileto para você parar em casa. É uma outra posição, que a mulher era retratada na cultura. Também vamos pensar que essas histórias eram contadas por homens, né? Tô pensando aqui no Chico Buarque, no Vinícius, a Amélia, que era mulher de verdade, não sei. Você que gosta da Rosa Monteiro, fico pensando que ela fala que quando as mulheres começarem a contar as histórias delas, a partir do ponto de vista delas, a história é diferente. Nossa, tem um livro da Rosa Monteiro que chama Nós Mulheres. Você já leu? Não. É muito bom. E é a história de várias mulheres da vida real, assim, né? Não é ficção. E, gente, é surreal o que ela vai descrevendo da capacidade feminina de ser humilhada, de ficar em lugares absurdos. Ela conta de uma esposa de um cara que foi prêmio Nobel, não lembro o nome agora, mas foi prêmio Nobel de literatura. Eles moravam num quarto de hotel e a mulher dele passava o dia inteiro trancada no banheiro, sentada no chão, porque ela não podia fazer barulho para não atrapalhar ele de escrever. Nossa. O grande gênio. O grande gênio. Mas ela queria fabricar esse prêmio Nobel, então ela se submetia de bom grado a coisas assim bizarras. Mas assim, pensando nessa narrativa do homem, né, o homem que descreve essa mulher que se submete, que sofre, que está esperando uma mulher de Atenas, né? As mulheres de Atenas. Isso. Mas e tem uma grande idealização, né? Dessa mulher, assim, abnegada. É quase como se a feminilidade fosse isso, né? Porque o Vinícius canta assim, a mulher é feita pra amar, ela é feita pra ser só perdão. Como se a feminilidade fosse a mesma coisa que essa abnegação e essa renúncia. Mas não é? A mulher foi feita da costela do homem. Já começou assim. A história já começou assim a ser contada. Mas tem uma confusão disso com um tipo de masoquismo, eu acho também, né? De você habitar a dor, de você ser um cidadão do país dor e ter uma cidadania estabelecida, circular muito bem por ali, eu acho. Talvez essas divas de hoje sejam uma resposta a essas saídas mais tradicionais que você estava lembrando, né, Marielle? Pode ser que é uma resposta, eu acho, de aprender a se proteger, aprender a não ficar por baixo, pelo menos não só com essa opção, assim, no cardápio, talvez. Quando você tem uma fala tão despeitada, tão eu sou melhor que você, eu que sei, eu que... Você tá desqualificando alguém, sei lá, nesse caso, por exemplo, alguém que você viveu durante 12 anos. Eu não Pai sei dos se... seus filhos, eu né? não sei não é também se não é masoquismo assim. Isso. Que também é uma humilhação e é uma agressão contra a própria pessoa. Na minha cabeça, quando eu ouvia a música da Shakira, eu só conseguia lembrar daquela música do Chico, que mandei pra vocês. Quando olhaste bem nos olhos meus, e o seu olhar era de
Deus. Eu Que ele adoro fala. esses episódios que a gente canta um pouco, sabia? Pra mim, são... Já que a gente não pode colocar música, né? Senão a gente tem que pagar. Como é que é? Não sei o quê. Mas o seu Chico fala pijama assim, nos seus pés, ao chama pé da seus cama. pés ao pé da cama. Lindo. Mas ele fala assim, né? Eu não lembro como que o Chico fala, acho que ele fala melhor, muito melhor do que isso, mas ele fala assim, te adorando pelo avesso. Eu acho que, pra mim, essa coisa de você ficar desdenhando de uma forma tão absoluta de alguém, assim, é quase que óbvio que é uma adoração pelo avesso. É quase como se você falasse, ah, tá bom, aham, tá. Ô, Vanessa, mas você falou que você acha que essa letra da Shakira, a postura que ela tem, também é uma queimada de filme sobre ela? É essa sensação que você teve também escutando? Tem uma coisa agressiva dirigida contra si nisso? Eu acho que sim, porque, você vive 12 anos com uma pessoa. Você escolheu aquela pessoa, você viveu com ela. De repente a pessoa não tá mais afim de você, dá uns BO, acaba o relacionamento. E aí você começa a falar que a pessoa era tudo de ruim, não sei o quê. Você tá falando mal de você mesma. Do tempo que você sua viveu escolha. com a pessoa, de quem você foi. Eu vejo Eu acho assim. que isso não é tão óbvio, e eu não acho que é isso que gera a identificação com a massa também, que Não, acho que Ah, não. não, acho que não. Não, eu tem não uma acho que vibração é de vela óbvio. bem blindada, assim, bem armada, bem indestrutível, bem anestesiada. Mas você não também, por um concorda lado, né? comigo que é uma autoagressão? Eu concordo, mas eu não acho que isso que gera a maior parte do efeito, assim, de identificação Não. no geral. Acho que o efeito é o ódio mesmo que gera, né? Uhum. Tem uma carga de ódio. Eu acho que o efeito, assim, que faz essas músicas, que nem assim, sabe I Will Survive? Sabe quando canta I Will Survive em casamento? Todo mundo canta e pula e tira a gravata, né? Porque tem uma Tem uma coisa... energia. Tem uma energia, tem uma energia do I Will Survive, né? Que tipo, você quis me derrotar, né? O I Will Survive é exatamente isso, né? First I was afraid, I was petrified. Aí tem um outro I Will Survive, não sei como é que chama, da Beyoncé também, que é uma coisa assim, é bem poderosa, assim. É quase que uma música de guerra, parece, né? Uhum. Que eu acho que as pessoas se identificam com essa força, que é uma força, que é isso que a psicanálise chama de defesa maníaca, que não necessariamente ela é em prol de integração e de aprendizagem, de transformação, pensamento, criação de pensamento. É uma maneira de sobreviver, né? I will survive. É A sobreviver. defesa maníaca é assim, eu vou sobreviver. O que vai sobrar, o que resta depois, a gente vê. Mas I will survive. Mas, por exemplo, na outra dela, na Waka Waka, mesmo na Waka Waka, que ela diz assim, essa é a sua hora, você tá pronto, vai lá e joga, que é muito ligada à Copa. Tem uma parte que ela fala assim, se você cair, levanta e vambora. Waka Waka é um pouco um just do it, assim, tem um pouco a mesma mensagem, bora lá, vamos pra cima deles. Mas tem a ideia de, se você caiu, levanta. Nessa música de agora, na sessão 53, não tem nem a queda. A gente não encontra a queda dela, não encontra o tropeço, o deslize ou o machucado. Não aparece nem como reação ao machucado. Aparece, olha, não doeu porque não significou nada, assim, não é nada. Mas aí é que nós, pelo menos com a nossa escuta, a gente sabe que é onde tem a maior dor, né? Porque é isso que a Vô tá falando. Se a defesa é só sobreviver e é contato zero com a dor, é porque a dor é de um tamanho que não dá pra fazer contato. Não tem como. Tem uma outra música que eu acho tão maravilhosa, assim, uma música da Adele, sabe? Someone Like You. Ah, essa é boa. É uma música que... E eu acho o clipe dessa música, assim, tão bonito. Pra mim, assim, se existisse uma música do lado do verbete, posição depressiva, era essa, Someone Like You. O clipe é a Adele andando em Paris, é um clipe todo em preto e branco, ele tem uma coisa super melancólica, assim, mas não é uma tristeza desesperada, não é não é triste, não é triste. É essa posição melancólica que pra Melanie Klein é o oposto da defesa maníaca. Que a Adele fala... Como é que é? Someday I'll find someone like you. I'll find someone like you. Adoro esses episódios de cantar.
E ela vai cantando que o ex dela encontrou alguém e que ela gostaria que ele fosse feliz com ela e que não parece um desejo irônico de ódio disfarçado e que ela gostaria de encontrar o mesmo que ele encontrou. É tão absolutamente triste e integrador, né? Porque a dor tá ali, sendo tolerada e sendo exposta. Exatamente o oposto do que é essa música da Shakira e é Flowers da Miley Cyrus, que também, assim, não tem dor nenhuma. Eu sou foda. Eu me mando sozinha. flores, foda-se. Assim, continuando a brincadeira de conversar e entrevistar a Shakira, eu vou passar agora pro atendimento analítico. Deita aí, Shakira. Eu acharia muito mais difícil atender ela depois dessa música de agora do que depois de Estou Aqui, ou depois de Waka Waka. Eu acho que... Eu fiz isso com os amigos, eu tava conversando com os amigos, me informando sobre o que era a geleia da Shakira. Eu tava com 2 bons amigos, Gustavo e Estela. A gente tava vendo televisão, a gente pôs os 2 clipes na sequência. A gente pôs Sessão 53, depois a gente pôs Estou Aqui, depois a gente colocou, acho que Coração Está em Pedaços, de Zezé de Camargo e Luciano. Você vai ver, dá pra ver nitidamente a didática. Libido em posição narcísica, libido em posição objetal. Eu fortão, eu fraquinho. Só que aquilo que é valorizado socialmente, que é o eu fortão, analiticamente a gente pensa que são defesas mais sérias, né? Defesas mais... que custam mais ao sujeito, digamos. Mas eu acho válido todos os tipos de modos, de possibilidade de lidar com a dor. Mas eu não queria atender a Shakira saindo dessa gravação que ela fez aqui, porque é muito difícil você ir cutucando, abrindo um pouco a fala, né? Mas, de novo, isso é uma brincadeira. Eu acho que toda defesa é válida também. Porque ela é importante, né? Se ela tá ali é porque precisa. Agora, como psicanalistas, a gente tem uma tendência a achar mais fácil de lidar com quem tá ali mais perto de defesas neuróticas, né? Que é um certo contato com a realidade, com a própria dor, as consequências da perda. A gente vai achar isso mais fácil. Mas assim, eu fiquei me questionando agora se não tem um certo moralismo também. Eu pensei isso também. A primeira impressão que eu tive é tipo, ai meu Deus, não faz isso. Que feio! Que feio! Faz igual a Gisele que pegou o professor dela de jiu-jitsu. Você viu a Gisele Bündchen que terminou com Tom Brady? Elegante. É elegante, exato. Mas eu também pensei isso. Será que isso não é um tanto quanto moralista, né? De querer que a mulher fique num lugar… Porque olha só, nessa construção cultural e histórica, que eu não acho que a gente passe ileso, ninguém passa, de que a mulher e a submissão e a abnegação é quase que um sinônimo de feminilidade, né? A mulher que diz o que pensa, ela é considerada ou louca, ela é sempre atacada assim, né? Ou você é louca, ou você é agressiva, masculina, né? Então, por que não pode ter uma mulher que reage assim, né? Que ganha dinheiro desse jeito. E mesmo dentro do pensamento psicanalítico, a gente vai considerar que as defesas mais neuróticas são mais evoluídas, são melhores. Mas assim, também, a pessoa às vezes fica numa defesa neurótica ali, ó, pertinho do... E não sai daquilo também. Às vezes a gente faz isso, mas super evoluído. Não sei, o que vocês acham? Não? Tô viajando? Fala. Não, acho que é essa discussão mesmo que eu acho que eu queria, que eu propus, assim, essa ideia, porque eu acho que vieram muitas essas opiniões, né? Do tipo, não, ela tá certa, isso é produtivo, do ponto de vista emocional mesmo pra ela e como produto da cultura que pode ajudar um monte de gente. Quer dizer, esse é um símbolo da cultura que pode ser propiciador de elaboração, né? Ou não, ou o contrário. Ai, que coisa feia, fica aí dando um chilique, né? Para. A minha primeira você tem reação, filho, né? A minha primeira reação é, ai, que feio. Aí depois eu fiquei pensando, né? Tem toda essa questão de sororidade que é discutida, de uma mulher se compadecer, se identificar com a outra, de poder se colocar no lugar. Mas isso é tão desestimulado, não é? As mulheres são tão estimuladas a competir entre si, a falar que a outra é menos.
Eu, no lugar da Shakira, também não faria isso. Sei lá, entendeu? Acho que... Mas tem uma outra questão que eu fiquei pensando quando eu ouvi a música, que eu queria saber o que vocês acham, que é o seguinte. Ok, existem corações partidos, a gente não tem a menor ideia do que aconteceu na vida dela, a gente só tem uma música ali, umas notícias de tabloide, não tem a menor noção. A gente imagina que, bom, um casamento de 10 anos, 2 filhos, que deve ter existido muito tipo de desamor. Vamos chamar assim, seja ele de qual for a ordem, né? Ela fala isso, né? Quando eu mais precisei de você, você me deixou, você não tava ali, sei lá. Tem essa parte na música, Pedro? Tem essa parte de dor? Tem. Que ela fala, quando eu mais precisei, você não lembro. Mas tem essa parte de abandono, né? De denúncia de uma solidão. Uhum. Agora... Eu acho que uma coisa que é ruim, do ponto de vista aí cultural, como exemplo, é colocar a traição em si como essa coisa tão grande e tão trágica. E isso eu acho que, do meu ponto de vista, não é positivo. Porque pode ficar parecendo, principalmente acho que para as pessoas mais jovens, quem não tem um casamento de longo tempo, assim, de relacionamento, que, ele ficou lá com a Clara, ela comeu a geleia, acabou um casamento de 10 anos, 2 filhos, né? Provavelmente não foi isso. Provavelmente é muito mais do que isso. Mas pode ficar parecendo. Sabe que a melhor definição de traição que eu já vi na minha vida foi de um filme que chama Simplesmente Amor. Vocês conhecem? Lembra? Que são várias histórias. É um filme em inglês. É antigo, não é, Vanessa? É antigo. Começa no aeroporto, é bonitinho, é meio fofo. Muito bonito. E aí tem uma cena de discussão de um cara que tá afim da secretária, ele compra um presente pra secretária e tal. E a mulher... Nossa, eu nunca esqueço essa cena. E a mulher dele tá, assim, fazendo fantasia de papel machê pras crianças. Natal, no né? Natal, com aquelas pantufas, aquelas roupas de, né, bem desajeitado, assim, de ficar em casa, super correndo. E aí, quando ela vê que ele comprou um presente pra moça, pra outra, né, a pessoa que ele tá afim, ela fala, olha, traição é você fazer a minha vida perder o sentido. Você fazer tudo que eu tô construindo aqui... Parecer que... De repente, eu não sinto mais sentido na minha construção, na minha própria vida. Né? Porque aí o teatrinho das crianças, aquela vida cotidiana cai, de repente, quando você descobre que você foi traído, aquilo desmorona. Eu tava juntando dinheiro junto com a pessoa pra comprar não sei o que, eu tava fazendo isso, criando os filhos, pondo na escola e tal. De repente, dane-se a escola, dane-se qualquer coisa. Teatrinho, a fantasia. Só sobra a dor, né? Então, acho que essa definição de traição pra mim, é a que faz mais sentido. É muito bonita e acho que eu lembro a atuação dessa atriz, que acho que já é uma atriz também mais madura, né? Nossa, eu nunca esqueço, porque ela vê o presente, ela acha que é pra ela. Aí depois, não sei, ele dá o presente pra outra e dá pra ela um CD de Natal. Gente, seu marido dá um CD... Lembra? Aí ela abre. O presente que ele mais investiu não era o dela, assim, na cena. Não era o dela. Ele dá um colar todo delicado pra moça e pra ela ele dá um CD, né? Então, acho que pra mim, assim, é a cena do cinema que representa isso que a gente tá falando. É que eu acho que também esse fato da traição, seja em que âmbito for, isso que você tá trazendo, que tem vários tipos de traição também, né, Vanessa? Esse é um assunto interessante. Mas acho que além do fato objetivo da traição, analiticamente é interessante pensar que para cada pessoa toca numa fantasia também singular, que não é tão óbvia, que a gente vai descobrindo isso ao longo do processo de uma análise também. Eu já tive um paciente, por exemplo, que ele foi traído, ele ficou machucado com isso por muito tempo, graças a que ele nem gostava assim tanto da namorada. Mas o que doeu nele, a gente foi descobrindo ao longo do tempo, é que ele se achava tanto que ele se achava intraível. Ele achava que ele estava então protegido. Foi uma coisa narcísica, assim. Pegou num foi lugar... Foi uma super ferida narcísica. Como assim você vai me trair? Claro que ninguém vai me trair. Eu sou tal pessoa. Eu sou a pessoa X. Isso é uma fantasia, isso não é um dado objetivo de realidade pra ninguém, né? Ou pelo contrário, tem pessoas que acreditam piamente, inconscientemente também, que são totalmente traíveis, de que isso vai acontecer alguma hora,
fora. Então, ou se afasta de relações, ou então vai manejando as relações como é possível, nos acordos de abrir, fechar a relação, de quantos parceiros pode, até onde vai, até onde não vai. Não tô falando que todos os casos caem nisso, tá, gente? Mas tô lembrando de situações específicas na clínica, de pessoas que a análise revela que acreditam ou que são totalmente traíveis ou que são totalmente intraíveis, né? Então, essas são informações que vão deixando também a textura, assim, do assunto um pouco mais encorpada. E eu acho também, lembrei agora, pensando nisso, que tem os recados que são dados pro traidor, né? Pela cultura. Lembrei dos livros. O Primo Basílio, a Luísa morre, né? Depois que ela trai e ela verdade. fica fantasiando que vai ser uma coisa e é outra, e ela morre. A Madame Bovary também morre. Bovary, a Ana Tudo Karenina, trágico, né? Ana Karenina morre. Então, e a Luísa tem uma cena que eu achei interessantíssima quando eu li o Primo Basílio, eu devia ter uns 12 anos. Você e suas leituras precoces, né, Vanessa? Nossa, eu li o Primo Basílio muito novinha. E que ela fala assim, que eles falam assim que o marido, ficou mais excitado sexualmente quando ele soube da traição, né? Ele ficou com ódio dela, mas mais interessado nela. Só que não teve jeito, né? Mesmo ele com seu amor e sua bondade, ela morre. Agora que você lembrou disso, Vanessa, eu lembrei que tem uma das novelas do Nelson Rodrigues em que o cara tem certeza que ele vai ser traído. E ele fica infernizando a mulher dele. Você vai me trair, você me traiu. Você tá pensando em me trair, você me traiu. Você tá pensando em quem? Você tava com quem? Onde é que você tava? Isso antes de dar pra seguir o iPhone, antes de ter toda a parte do Big Data também. Então ele ficava pressionando. Ele vai construindo a personagem de maneira que ela fala assim, você quer saber uma hora? Eu só me deu vontade de realizar essa profecia dele. Esse desejo, ela começa né? a trair ele porque parece que ele vai empurrando pelo medo dele. Funciona como se fosse uma identificação projetiva. Ele quase que inconscientemente desenha a cena de traição a partir de uma fantasia que ele começa a empurrar, assim, passar a designar um papel muito específico para a mulher dele. Tudo processo inconsciente, né? Tem uns acontecimentos absurdos, assim, que a cultura mostra ou que a clínica mostra também. E o Nelson Rodrigues é muito bom nisso, né? Porque todas as histórias dele são com traição. Tragédia. E tem uma tragédia, as traições, o homem que é corno, o homem... E o Nelson Rodrigues, ele traz muito essa questão dos ciúmes e do desejo sexual e do medo da traição junto com tesão, né? Como se tudo isso se construísse, assim, e fossem parte de uma mesma coisa e que para aquela época, para aqueles homens daquela época, tinham saídas trágicas, né? Tinham mortes das mulheres, ou suicídios. Eu lembro de um que era muito engraçadinho, que o cara tinha uma amante e ele se mata porque ele fala, me mato porque não aguento jantar 2 vezes. Porque ele tinha que jantar na casa da esposa e ele tinha que jantar na casa da amante. Passou no Fantástico esse, eles dramatizaram e eu lembro que passou no Fantástico esse episódio. Mas o Nelson Rodrigues, ele é um bom cronista dessa vida cotidiana e de como que esses afetos, eles estão muito, né, misturados. Uhum. Sim, o tesão e a humilhação, né? Uhum. De certa forma, masoquismo. Também. Mas eu gostei da ideia que, não sei quem falou, foi você, Vanessa, da hierarquização das defesas. Quais são as bonitas e quais são as feias. Quais são as elegantes, quais são as chiques, quais são, né, do ponto de vista, assim... evoluídas. Evoluídas. Eu gostei que no áudio da sua amiga lá no começo, Marielle, sua amiga falou assim, meu Deus, a Shakira, ela é uma pessoa melhor do que nós. Ela é uma pessoa mais evoluída que a gente, que tem a idealização também, eu acho, do ídolo, né? Mas a gente tem essa suposição. Eu gosto de pensar em modos de sofrimento, modos de defesa. Às vezes você pode ter uma defesa que é analiticamente, assim, simples, baixa, vulgar, mas que é muito importante para a pessoa, leva a pessoa a se movimentar socialmente, leva a pessoa a conseguir fazer uma série de coisas, se proteger, viver. Eu acho que cada um faz o que pode do seu sofrimento exatamente, também, né? Eu sou contra a hierarquização das defesas. Eu voto nisso também. Eu sou dessa chapa também.
E vocês não acham que tem… Eu não tenho elementos pra seguir nesse meu argumento, mas eu acho que tem uma questão muito cultural nessas formas de sofrer, pensando que a gente tá falando como a cultura nos empresta símbolos e possibilidades de interpretação, né? Ó, o Piqué é espanhol… os espanhóis não gostam que fala isso, tá? Ele é catalão. A Shakira é colombiana, tem essa coisa latina, né? Eu acho que existem muitas culturas em que as coisas não se passam desse jeito. Em que a resposta não seria essa. Você pensou no quê, Marielle? Não sei, por exemplo, um pouquinho do que eu já vi da cultura francesa, por exemplo, é bastante comum e muito aceito na cultura que as pessoas tenham amantes, homens e mulheres. Emily in Paris. Isso Emily in Paris mostra um pouco esse jogo. É uma coisa muito menos causadora desse rompante, sabe? De paixão, de ódio, E eu acho que quanto menos latino… Agora, isso que eu tô falando que eu não tenho elemento pra dizer. Não tenho a menor ideia como que isso deve ser numa cultura indiana, chinesa, nenhuma, né? Eu imagino que as culturas mais tradicionais, conservadoras e machistas, menos espaço as mulheres têm, no geral, para qualquer coisa, inclusive para se manifestar, ou muito menos ainda para atrair, né? Desculpa a ignorância de novo. Emily in Paris é o quê? Ai, tá vendo, Pedro? Fica lendo Lacan. Né? Como assim? Sabe o que eu tô vendo? Eu tô vendo que o Daniel Alves foi preso por estuprar uma menina na boate. Eu tô vendo que a transação do Manchester City aconteceu de tal forma. Recebeu Tá vendo? outras Por isso você tem que ter amigas pra te falar Tô de vendo Emily o in Paris. É uma… documentário do Lakers, como é que o time do Lakers foi montado, o que aconteceu. Isso. A gente vai ficar realmente faltante nessa discussão aí. Emily in Paris é uma série besta do Netflix, que é uma fofura, é besta, é uma mocinha, é fofinha, uma mocinha americana em Paris. É, uma sessão das tardes total. A única coisa interessante do Emily in Paris, além de Paris, que é lindo, tem uma discussãozinha, né? Como é que é os Estados Unidos e como que são os franceses, né? Como trabalha, como namora, como lida com o tempo, que horas que chega no escritório. Tem umas brincadeirinhas assim que fazem essa comparação cultural. E a chefe da Emily in Paris, ela é uma mulher muito francesa, muito elegante, muito chique. E ela tem um tipo de vivência da sexualidade dela e dos afetos que é bastante diferente do que a gente tem como meio norma, vamos dizer assim, na cultura mais latina. Ela vai descobrindo a própria cultura em contraste com uma outra cultura. É mais ou menos isso? Ela tem uma superioridade. Ela acha que a cultura dela é melhor. Tá. Agora, pensando na questão francesa, eu me lembrei do livro que chama Vergonha, A Vergonha, da Annie Ernaux, que tá na moda agora, ganhou o prêmio Nobel, é maravilhosa mesmo. E ela fala que ela vai descrevendo a França, os franceses, a forma de viver como um povo que tem a vergonha entranhada na própria pele. Mas ela vai mostrando isso de um jeito muito interessante, que no cotidiano, assim, quando sai de uma classe social e vai para outra, mas como que o francês disfarça isso com uma certa arrogância? Bom, eu não sei se essa discussão cabe aqui, mas como a gente estava falando de defesas, eu acho que cada cultura tem as suas defesas. Exato. Cada cultura tem os seus modelos que a gente vai vendo, lendo, ouvindo, e a gente vai meio que, né? A gente não tem expressões completamente inéditas, né? E criativas. A gente vai copiando e se identificando com o que tá ali presente, e assim a gente manifesta o que a gente sente, o que a gente pensa. Acho que cada cultura e cada tribo também, né? Me faz pensar nos sertanejos, por exemplo. O sertanejo cantado por homens, em média, não só tudo bem, mas quanto mais estiver doendo, quanto mais você foi traído, mais aquilo é cantado aos 7 ventos, mais quase que você tira uma transcendência, assim, de poder da dor. Publicizar a sua dor, publicizar a sua situação de castração social, sei lá, onde que pega em cada um, aí daí a ideia de ser traído, né? Tem umas letras muito fortes, sei lá, evidências, esse coração
Coração Está em Pedaços. Tem várias, né? Tem várias que o cara não faz a menor menção de dizer que foi trocado, de dizer que foi superado, de dizer que foi deixado. Tem essa do Zezé que eu falei agora é muito dramática. Ele fala assim, diga! Se te deixar faltar amor. Aproveitando. Se o meu beijo cantar. é sem calor. Se o meu beijo é sem calor, meu. Tipo, que cara que fala isso, assim, Se em não público? foi homem pra você. Se não fui homem pra você. É muito forte, eu acho, que a pegada do sertanejo de poder. O jeito que se defende, poder falar. né? E o jeito de falar, Mas de olha tomar só, contato. você fala do sertanejo, sei lá, se a gente pegar o jazz, já deve ser diferente, a MPB. Ou deve ter vários tipos postura. de sertanejo e de jazz, e cada um faz de um jeito também, mas provavelmente. Né? se for pensar, o chique, vamos dizer assim, é reprimir. O chique. É, isso. O chique, exato. O chique. Très chique, madame. Très bien. Très chique. O chique é a chefe da Emily, que quase não sente nada. Ela pode acontecer qualquer coisa que ela não sente nada. Agora, o que é o mais baixo? O que assim, o fim da noite total do karaokê, do fim do casamento, é sempre. Ligar não, no é fim sempre, da noite. Fim de feira. Não, é sempre boate azul. Sempre. Verdade. Né? Que Essa fala do homem que vai encontrar a flor da noite na boate azul. E mesmo assim, né? É o homem que vai pro puteiro pra se curar de uma dor de amor, de um abandono. E mesmo assim, acaba a noite e começa o dia, ele tá lá, sozinho, abandonado, né? Humilhado, esse é né? o fim, humilhado. Dormir na praça, dormindo igual, tipo, um morador de rua na praça. Esse é o destino, assim, de algumas figuras da traição, da falta de amor. Tem várias saídas. Tem várias. Mas tem aquela outra que faleceu agora há pouco tempo de acidente de avião. Como é que ela chamava? Marília Mendonça. Essa era da sofrência. Essa era bem diferente aqui da saída que pegou a Shakira nessa música, particularmente. Ah, mas ela também fazia umas vinganças, não tinha? Umas músicas assim? Tinha uma amplitude de tipos, Vanessa. Eu não conheço também pra falar. Eu também não sou. Mas ela era conhecida como a rainha da sofrência. Especificamente da sofrência, Marília Mendonça. Então, gente, mas não é chique a sofrência. Vamos combinar. Não é, né? O chique é o blasé, né? As defesas que, de alguma forma, você não mergulha nessa dor, né? Tem uma ideia do Freud que eu acho interessante pra colocar aqui também, que aparece na letra da Shakira. Ela fala assim, de amor ao ódio em 1 segundo. Ó. É algo assim, a estrofe. Mas que a ideia de investimento libidinal, o inconsciente, em nível de superfície, não se reflete necessariamente só como amor. Uma ligação fortemente libidinal, uma hora pode aparecer como amor, outra hora pode aparecer como ódio visceral, outra hora pode aparecer como indiferença calculada. Então, isso que eu acho maravilhoso. Essa ideia, né? Não, isso que eu acho maravilhoso, como o Chico explica as coisas do mundo, que ele fala, te adorando pelo avesso. É isso que você tá falando. Ai, que lindo, é muito lindo, né? Essa adoração pelo avesso, que é a mesma ao contrário, mas ainda tem. Se ouve um amigo falando de uma ex, já superei ela, aquela cobra, aquela não sei o quê. Você vê o cara tá com rancor até a última célula dele. Fala, olha, não sei, vamos conversar um pouco mais. Vamos combinar outro dia, a gente toma uma de novo. O negócio não parece que acabou. A intensidade do ódio indica que a coisa não acabou, né? Ainda tem uma ligação muito intensa. Eu acho que essas defesas que você falou, Pedro, como seria difícil atender a Shakira, eu acho que aquela paciente ou aquele paciente que deita no divã por sessões a fio, às vezes são meses, às vezes é muito tempo que a pessoa fala, eu não vou mais ligar pra ele, por que eu preciso ligar? Porque, ó, aí você fala assim, nossa, e vai demorar, isso aí vai demorar um tempo. Nossa, uma vez eu atendi uma paciente que ela tinha certeza que já tinha terminado e que ela não sentia mais nada e que ela já tinha superado e bola pra frente. Ela não entendia por que ela não conseguia achar ninguém, tem algum problema com os homens hoje, tem algum problema com o aplicativo. Daí ela começou toda noite a ter um sonho com o ex. E eram tão explícitos, assim, eram sonhos apaixonados, que eles voltavam a ficar juntos, voltavam a fazer algum programa que fazia parte da história do casal. E ela acordava, ela colocava, assim, essa teoria de que quem colocou esse sonho nela? Ele deve ter feito um trabalho para ter um tipo de macumba lá, mas de outros signos religiosos, Vanessa.
Mas ela tinha certeza que ela não era a autora do sonho. De que o autor do sonho ou a autora do sonho estavam em algum espaço psíquico fora dela, né? Isso eu acho que é o que a gente chama das defesas mais... menos chiques, negação, grande, projeção. É um jeito de você começar a pensar na questão também, né? Sim, mas sabe que eu fiquei pensando que a gente tá falando do que eu acho que é a ideia mais interessante, na minha humilde opinião, do Luto e Melancolia, do Freud, né? Esse texto do Freud, que é a ideia de que o que liga, o que mantém na melancolia, o que dificulta seguir em frente é justamente a ambivalência. Que tem amor e tem ódio junto. Que se tiver só amor, beleza, sei lá, você vai chorar. Se tiver só ódio, se tiver só ódio, também. Tchau, vai desfazendo. Mas a questão da ambivalência é que quanto mais ódio, atiça o desejo de retomar, de estar junto de volta, o amor. Quanto mais amor, reatiça o ódio. Então, Total. é algo que se autoalimenta, né? E não são coisas tão separadas, né, Vanessa? Por exemplo, tem uma briga, assim, começa a brigar, não sei o quê, discute, é tenso, de repente acaba numa cena de amor. Tem uma mistura, essas coisas são muito mais... Você não sabe onde começa uma, onde termina a outra. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha uma amiguinha que a gente era assim, a gente se detestava. Mas no fundo era uma grande atração, a gente ficava se pinicando, brigando, e daí rolava, e daí saía, e abraçava, e parecia uma briga, mas era meio briga, meio não. Era um pouco de cada, né? As crianças têm relações assim, né? Os primeiros pequenos amores, assim, eles são sempre meio misturados com uma certa briga mesmo. Odeio aquela menina. Eu odeio aquela menina. Isso Ela é nojenta. Eu lembro, o primeiro menino que eu gostei, assim, no primário, ele roubava minha tiara, eu saía correndo, quando eu pegava ele, ele quebrava minha tiara. Que ódio. Gente boa. Então, mas por que você vai se dar o trabalho de odiar alguém? Odiar é uma ligação muito forte, muito profunda. Porque você fica com a pessoa ali, fermentando dentro de você. Então, se dá o trabalho de odiar, só pode estar muito perto do amor, não é? Porque... É importante ter algo pra odiar também, né, Vanessa? É importante, às vezes, ter alguém ou algo pra odiar. Tem uns dias que eu pego notícias, sei lá, do Globo, UOL, só quero achar a primeira pra me revoltar, assim. Só pra eu poder extravasar. Porque é uma energia, também, aquilo lá adoro. circula e tal. É igual gente que briga no trânsito, né? Você percebe que tem um prazer ali. A pessoa quer que alguém feche ela, porque ela xinga, e aí ela fica toda satisfeita, Delícia assim, com alguma achar coisa. um malfeitor, uma malfeitora. Funciona bem. Gente, então ficamos por aqui. Um episódio hoje mais light. E Shakira, se você quiser nos processar, fica à vontade. Nossa. A gente não tava falando de você. A gente tá falando gente da tá- personagem da música. Da personagem da música, do eu lírico da Tô música. falando de e- projeções minhas que eu coloquei sobre você, Shakira. Exato. Arrogantemente. A parte- Ai, gente, peraí, eu só quero falar uma coisa. Atualmente, fazer autoficção, falar de si, falar da própria dor, é algo aceito. Eu acho que historicamente isso não era aceito. Era o ápice da coisa brega, do fim do mundo. Não é? O que não era aceito, Vanessa? Autoficção ou falar da dor? Os dois. Autoficção. Você tinha que transformar isso num personagem. Num personagem, lá num outro longe. enredo. Tá. Então, tá, era isso. Era isso. Eu só desejo, assim, aí eu como psicanalista de criança, eu só desejo que Piquet e Shakira se deem minimamente bem por causa dos filhos. Só isso que eu desejo. Cara, meu desejo. quando o filho entrar no YouTube e ver esse clipe, será que uma hora ele vai ver esse clipe, né? Essa parte aí é a parte que me dói, assim, um pouco. É alienação. A gente falou isso, não é? Não parece alienação? Bom, enfim. Mas então, gente, obrigada por nos acompanhar. Quem esteve aqui com a gente na live do Instagram e quem tá nos escutando no Lá Fora, por favor, sigam a gente e mandem temas e sugestões e ideias. E em breve, conta aí, Pedro, que em breve que teremos? Eu não sei o que falar. É um canal. TikTok, YouTube. Os canais. Eu achei que era do... Meu Deus.
Achei que era dos episódios. Eu não tava participando dessa reunião. A gente tá montando o nosso canal do TikTok com os cortes e o canal do YouTube pra quem não tiver Spotify ou quem que preferir assistir no YouTube. A gente vai lançar isso essa semana ou na outra, dependendo dos nossos editores, equipe, etc. E se você gostar de alguma coisa, achar que tem um tema legal, manda pra amigos, assim, esses videozinhos curtinhos é legal pra compartilhar. Então, vai ficar gravado de alguma maneira? A Thalita tá perguntando. Sim, vai ficar gravado aqui. Esse é o próximo Né? episódio, Essa live. Thalita. A gente tá gravando ao Esse é o vivo o próximo próximo episódio. que Esse sai é quinta. pro Spotify. Pro Spotify essa Sigam a quinta-feira. gente no @laforacast. E é isso. Gente, Até. sair de que jeito? Partipos como tu. Partipos como tu. Tchau, gente. Boa Tchau, noite. beijo. Tchau.